agora vai. Às vezes dá uns negócios aqui, né? Bom, Lucas 8, verso 10 diz, Jesus disse: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Gente, de maneira nenhuma a gente pode falar em conhecer os mistérios do reino de Deus, né, em falar em conhecer os mistérios do reino de Deus, sem falar desse texto que a gente leu hoje em Lucas. Eis um texto repleto dos mistérios do reino de Deus. Eis um texto que nos fala de uma experiência fundamental em relação ao reino de Deus. Uma experiência que todos nós precisamos ter. Que todo cristão precisa ter. Um texto que nos ajuda a entender o que é a revelação do reino de Deus. Né? Muitas vezes a gente não consegue compreender isso com exatidão. Né? Nossa cabeça vai muito além, né, do que é isso, o que é a revelação do reino de Deus. Esse texto nos ajuda a entender um pouco mais o que é esta revelação do reino de Deus. Repara só, no verso 27 que a gente leu, Jesus disse assim, capítulo 9, verso 27. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Jesus disse aos seus discípulos, alguns aqui, que se encontram aqui, não hão de passar pela morte até que vejam o quê? O reino de Deus. Repara só, Jesus está falando sobre o quê? E o que mais? Sobre uma experiência, né, do ver o reino de Deus. Jesus está falando aos seus discípulos sobre uma experiência que é o ver o reino de Deus. Até que vejam, ele disse. O verbo é ver o reino de Deus. Agora, olha só. Ele está falando da revelação do reino de Deus. Concorda comigo? Ele está falando de ver o reino de Deus. Agora só, Jesus fala sobre uma contemplação, sobre esse ver o reino de Deus, né? Sobre esta experiência com o reino de Deus, né? Nesta vida, neste tempo, ou seja, antes da morte. Ele fala aqui, de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Ele não está falando em ver o reino de Deus depois que você for para a glória. Concorda comigo? Ele está falando de uma experiência em relação à contemplação do reino de Deus neste tempo. Está falando aos seus discípulos sobre essa experiência neste tempo. Não é depois. Claro que haverá o depois. Mas ele está falando aqui especificamente sobre essa experiência ainda nesse tempo. Agora, olha só. Jesus fala que esta experiência alguns vivem. Ele diz assim, alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Falaremos sobre esse alguns adiante, um pouco mais à frente no estudo. Mas eu quero que você grave essa palavra. Alguns, ele disse. Né? Ele fala sobre alguns. Ele fala de uma experiência, né, excelsa em ver o reino de Deus, mas ele fala que alguns. Né? Ele não fala muitos, ele não fala todos, ele fala alguns. Eu pergunto para você, o que é esta experiência de ver o reino de Deus? Qual a importância desta experiência do ver o reino de Deus para um cristão? Será que essa experiência era só para aqueles discípulos ali? É o que a gente vai ver um pouco hoje. Tá? Vamos lá ler de novo? Lucas capítulo 9, verso 28 ao verso 32. Alguém lê para mim. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais
apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se tremidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, Jesus está ali fazendo um discurso. Ele profere algumas palavras, e a gente já vai ver também mais adiante o que estas palavras, o significado delas e a importância delas. E diz o texto que depois de 8 dias de proferidas aquelas palavras e proferido aquele discurso, Jesus tomou consigo, diz o texto, Pedro, João e Tiago, e subiu ao monte com um propósito do quê? De orar. Né? Repara só, e a primeira questão importante aqui para a gente notar em relação a essa questão da revelação do reino, da contemplação do reino, repara só, foi Jesus quem tomou os seus discípulos e os conduziu para aquela experiência. Diz o texto que ele tomou consigo Pedro, João e Tiago. Ou seja, é Jesus quem leva os seus discípulos a experimentar da revelação do reino. É Jesus, né, quem conduz os seus discípulos até aquele momento. Ou seja, sem Jesus essa experiência é o quê? É impossível. Foi Jesus que tomou consigo os seus discípulos e os levou. Repara só, isso não é por força dos discípulos, não é por sabedoria humana dos discípulos, é algo totalmente conduzido por Cristo. Ele começa já falando que isso ia acontecer e depois ele toma consigo os seus discípulos e os leva a um momento especial na presença de Deus. É Jesus quem traz a revelação do reino de Deus. Só Ele pode fazer isso, só Ele quem conduz esta experiência. Não começa do homem, não parte do homem, mas parte de Jesus, parte de Cristo. Ele tomou consigo os seus discípulos. E que experiência tremenda essa, né? De Jesus tomar consigo os seus discípulos, levar os seus discípulos a um momento, a uma experiência em algo que só Ele pode fazer, algo que só Ele pode revelar, algo que só Ele pode transmitir ao homem, ou algo que só Ele pode completar e realizar na vida de um homem. Ele está falando de ver o reino de Deus. Não é a igreja quem faz isso. Não são os pastores que fazem isso, não são os ministros evangelistas. Somente Jesus que tem essa capacidade. Parte de Jesus. Parte do Senhor. É Jesus quem traz a revelação do reino. Aí olha só, verso 29. Depois de tomar consigo, né, os seus discípulos e subir ao monte com o propósito de orar, foram orar no monte. Ainda é uma prática ainda até hoje, né? Se sobe para orar no monte. Talvez tenham sido inspirados por aqui, né? Diz aí o verso 29, que aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Repare só, Jesus toma consigo seus discípulos e aí no verso 29, o que acontece? O texto diz que acontece, certo? Aconteceu. Note bem, mais uma vez a gente vê algo acontecendo aqui entre Jesus e os discípulos, né? Nessa série de estudos não é o primeiro texto que a gente vê essa expressão, esse termo, aconteceu. A vida com Cristo ela é cheia, ela é repleta destes aconteceu. Deste acontecimento, de ter coisas que Deus faz, que Deus realiza, que Deus opera. Aconteceu. Mais uma vez acontece algo com os discípulos e com Jesus. E o que aconteceu? Enquanto ele orava, diz o texto, a aparência do seu rosto, o quê? Se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Note bem, aconteceu que enquanto
ele orava, não eram os discípulos, enquanto ele, Jesus, orava, seu rosto, dá uma olhada nas expressões, seu rosto transfigurou, suas vestes resplandeceram. Depois o texto continua dizendo, verso 30 ao verso 32, eis que 2 varões falavam com ele, tá vendo aí? Falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória, falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Aí o verso 32 diz que Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, ou seja, achavam com muito sono, já devia ser muito tarde. Mas conservando-se acordados, viram o quê? A sua glória e os 2 varões que com ele estavam. 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir, e Pedro e seus companheiros viram a sua glória. Gente, é claro que aqui a gente está falando de uma experiência única, porque Jesus não está mais entre nós em pessoa, ninguém aqui vai mais subir com Jesus no monte dessa maneira como eles subiram. Jesus não está mais em pessoa aqui. Jesus leva eles, né, a um monte físico e Jesus está ali em pessoa, né? Jesus já não está mais a cumprir a sua saída, ele já cumpriu. Concorda comigo? Moisés e Elias aparecem falando, né, daquilo que ainda estava a se cumprir, da sua partida que estava para se cumprir. Ou seja, a gente está falando de uma experiência única, né, porque Jesus já foi, já cumpriu, né? Jesus já cumpriu, já realizou os seus planos de redenção na cruz, né, a obra redentora, a salvação, o seu sangue já foi derramado, já veio a ressurreição, tudo isso ele já cumpriu. Então nós estamos falando de uma experiência única aqui, com certeza. Concordam comigo? Mas, entretanto, nós também falamos de algo muito importante aqui para a vida cristã. Esta experiência também é algo muito importante para qualquer cristão, embora tenha sido única, embora ninguém vai mais subir pessoalmente com Jesus para o monte, embora Jesus já tenha cumprido o seu plano, não está mais para cumprir. Este plano, em relação à saída dele, em relação à concretização do sacrifício, isso ele já cumpriu, vem a volta, né? Embora isso já tenha acontecido, posso afirmar para você, eu afirmo para você, que assim como esta experiência foi fundamental para Pedro, João e Tiago, assim também ela é fundamental para todos nós, para todo e qualquer cristão. Desta experiência tiramos lições muito importantes na vida com Deus, e Deus realiza, opera muitas coisas na nossa vida. Retomando, estamos falando do que, gente? De reino. E em relação ao que? Ver o reino, certo? Jesus disse que alguns aqui não passarão pela morte sem que antes vejam o reino. Eu havia perguntado para vocês o quê? O que é esta experiência de ver o reino de Deus? Eu perguntei para vocês, o que é esta experiência de ver o reino de Deus? A resposta é: a revelação do reino de Deus é a revelação de Cristo e sua glória. O fundamental dessa história é que tudo gira em torno de quem? De Cristo, de Jesus. Os discípulos contemplaram a revelação do quê? Da sua, diz o texto, glória. No texto nós vimos o seguinte, que foi o seu rosto que se transfigurou, que foi as suas vestes
que resplandeceram em brancura, que foi falado, né, entre eles, né, entre Jesus, Moisés e Elias em glória, foi falado entre eles sobre a sua partida, aquilo que ele estava para cumprir. Ou seja, viram aqui, né? Olha só, Jesus fala assim: alguns aqui não passaram para lá antes que vejam o reino de Deus. Depois diz o texto aí que Pedro e seus companheiros viram, olha o verbo, é o mesmo. Viram, o verbo é ver, o que? A sua glória. Jesus, ao tomar consigo seus discípulos, os tomou para que eles contemplassem a sua glória. O que é a revelação do reino de Deus? É a revelação da glória de Cristo. Jesus disse: alguns aqui vão ver o reino de Deus. 8 dias depois, o que acontece? Viram, diz o texto, a sua glória. Embora tenha sido então aqui uma experiência única, a gente está falando de uma experiência única, de certa forma ainda é totalmente fundamental, totalmente importante para qualquer cristão. Na verdade, nós falamos de uma experiência que qualquer cristão precisa ter. Todo e qualquer cristão precisa passar por essa experiência. Nós estamos falando de conhecer a glória de Cristo, de ser revelado a glória de Cristo. O que é a revelação do reino? É a revelação da sua glória. Vamos por partes. Repara só. O texto diz aqui que os discípulos viram sua glória. E que como foi que viram a sua glória? Como foi que eles viram a sua glória? Viram o seu rosto se transfigurar e suas vestes resplandecer. Rosto e vestes. Jesus se revela a eles de maneira gloriosa, porque viram sua glória, certo? Viram Jesus de maneira gloriosa, estavam vendo a sua glória, e ao revelar, e ao se revelar dessa forma, Jesus, o que ele está fazendo? Ele está operando algo na vida dos discípulos, ele está realizando uma obra na vida dos seus discípulos, está cumprindo uma obra na vida dos seus discípulos. Eu falei para você que essa experiência ela é fundamental para todo e qualquer discípulo, para todo e qualquer cristão, porque Jesus está operando transformação. Jesus está operando santificação. Jesus está operando crescimento. Para você entender por que eu estou afirmando isso, repara só o que o apóstolo Paulo relata na sua segunda carta aos Coríntios, o significado dessa experiência para qualquer cristão. Abre comigo em 2 Coríntios. Para você entender o que Jesus estava operando ali, para você entender o quanto essa experiência é fundamental para todos nós, para todo e qualquer cristão, veja só o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 13 ao verso 18. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 13 ao verso 18. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não se atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece. Agora repara só, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Agora olha o verso 18. E todos... Repete essa expressão. E todos... De novo. E todos nós
com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho, o quê? A glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Gente, em Cristo, todos nós, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Note só que a revelação do reino de Deus, que a revelação da glória de Cristo, que a revelação da glória do Senhor, segundo Paulo aos Coríntios, opera transformação, opera mudança, opera santificação. Somos transformados, diz a palavra, de glória em glória. Como? Contemplando, diz a palavra, a glória do Senhor. Aquele que contempla a glória de Cristo, ele é transformado por Cristo. Perguntei para vocês qual a importância dessa experiência com Cristo. Somente pelo contemplar da sua glória somos transformados. Tentamos muitas vezes nos transformar a nós mesmos. Aliás, a gente tem uma percepção e a gente tem um entendimento de santificação muito errado. Por quê? Muitas vezes parte de nós. Porque a gente entende que a santificação parte de nós. Começa por mim. Você acha que isso está certo? Baseado no texto. Muitas vezes pensamos que a santificação é deixar isso ou aquilo por conta própria. Vou deixar isso, vou deixar aquilo por conta própria. Deixe-me dizer, toda e qualquer transformação ou santificação em nossas vidas só será possível se houver uma intervenção de cima para baixo. Ou seja, somente se houver um agir de Deus, uma obra de Deus, um revelado do seu reino, um revelado da sua glória. Começa onde? Começa nele. Foi Jesus que tomou consigo seus discípulos. Foi Jesus que disse: alguns aqui vão ver o reino de Deus. E foi Ele que transfigurou o seu rosto, foi Ele que transfigurou as suas vestes, foi Ele que, né? E aí diz o texto que viram a sua glória. E Paulo diz que ao contemplar a sua glória somos transformados. Quando contemplamos o quê que somos transformados? A glória. A única coisa que os discípulos fizeram foi obedecer e ir até lá. No finalzinho a gente vai caminhar para os discípulos. Foi. A gente tem que chegar nos discípulos, claro. Nós estamos aqui falando da contemplação da glória, nós estamos falando de algo que Jesus opera, de uma experiência extremamente fundamental para todos nós, cristãos. Uma obra de Deus, um realizar de Deus. E com certeza vai chegar um momento que tem o papel do discípulo, tem a importância daquilo que, né, onde Jesus coloca os seus discípulos. Você vai ver. Não, e como você falou que tudo parte dele, né? É que começa. A única coisa que eles fizeram foi estar com ele. Foi se, diz o texto aqui, enquanto eles estão lá no monte, foi a única coisa que eles fizeram foi se manter acordado. eles Lá no monte. Depois de já ter subido ao monte. Eles só se mantiveram acordados. Porque tem gente que acha que eles estavam orando. Não era eles que estavam orando, era Jesus que estava orando. Só estavam acordados. Só contemplando. Mas também imagina a sua situação. O cara na frente, lá na glória, toda aquela situação acontecendo. O cara, por mais que tenha sono, essas coisas, o cara não consegue. Querer ficar acordado, não tem. É obrigação de ficar acordado. Não sei, viu? Eu acho que tem uns que dormem, viu? Não sei não. Acho que tem uns que dormem.
Bom, gente, esse texto aqui de 2 Coríntios, é claro que ele fala de outras coisas também. Aqui você vê falando de Moisés, interessante, né? Moisés é citado nesse texto e é citado no texto de Lucas. Está falando aqui daquela experiência que Moisés teve, né, quando Moisés subia ao monte e contemplava a glória, descia, cobria o rosto com o véu, para que as pessoas não ficassem, né, ficassem com os olhos presos naquilo que, diz o texto, desvanecia, ou seja, ele ia desaparecendo com o tempo. Mas ele está fazendo um paralelo com aquela experiência de Moisés e está puxando isso para Cristo, falando que em Cristo o véu é retirado e que em Cristo nós contemplamos a glória de Deus e somos transformados. Ele está falando, o texto de 2 Coríntios fala do contemplar. Esse texto fala sobre contemplar a glória de Deus, que é o que a gente está vendo em Lucas. Esse texto de Coríntios fala sobre contemplar, de glória em glória, em glória, em glória. O texto fala de contemplar a glória. E Paulo está falando aos cristãos em Coríntios. E nós estamos falando em Lucas, né, dessa experiência do contemplar a glória. Repara só, Paulo continua dizendo ainda em Coríntios, só que agora no capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, verso 3 e 6 assim. Olha só que interessante. Repara como há um paralelo entre esses textos de Lucas, né, o texto de Coríntios e o texto de Lucas. 2 Coríntios capítulo 4, verso 3 ao verso 6 diz: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da... Nós falamos de um evangelho do quê? Da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos por amor de Jesus. Olha que lindo esse texto. Agora olha o verso 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do quê? Do conhecimento da glória de Deus, aonde? Na face de Cristo. Paulo declara aqui que o Evangelho traz a luz da glória de Cristo. Porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Onde está o conhecimento da glória de Deus? Na face de Cristo. Onde foi que os discípulos contemplaram a glória de Deus? Aonde? Na face de Cristo. Se disséssemos somente isso sobre essa experiência, já estaria bom, gente. Se a gente falasse só isso aqui, eu já ia falar, tudo bem, gente, pode ir embora, Deus abençoe, vai com Deus, o Senhor te acompanhe. Mas não é só isso. Mas não é só isso, olha só, gente. O texto diz, lá em Lucas, que Moisés e Elias, os quais apareceram em glória, falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Notem que os discípulos, ao contemplarem a glória, são ligados, de certa forma, também são ligados, né, são conectados aos planos e aos propósitos de Cristo. A eles são revelados, aparece também em glória Moisés e Elias, e aqui a gente tem que entender bem isso, que eles apareceram aonde? Em glória. Jesus disse que eles viriam o reino de Deus. Eles sobem. Depois eles dizem que eles viram a sua glória. E nesse momento da revelação da glória, da revelação do reino, é que apareceram também em glória Moisés e Elias. O que acontece? Ele sobe para o monte e também desce. Há um sobe e desce nessa história.
Não sei se você reparou. Porque sobe para o monte e desce o reino. E em Cristo é revelado. O que está acontecendo aqui? Há uma revelação do reino. Agora olha só. Os discípulos, a partir daquele momento, com a contemplação da glória de Cristo, estavam também aptos a conhecer ou entender os planos e os propósitos de Cristo. Aonde? Na palavra. A palavra, o evangelho revelam os planos, os propósitos e a glória de Cristo. Paulo disse: se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Por quê? Porque nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Depois ele disse: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Eu sei que isso é grande, isso é excelso, mas repara só, o que a revelação da glória faz com que a palavra não seja somente palavra. É muito mais, é a revelação da face de Cristo, é a revelação da sua glória, é a revelação do seu reino, é a revelação dos seus propósitos. Jesus está ali e revelando-se em glória aos seus discípulos. Aparece Moisés e Elias em glória e eles estão falando com Jesus daquilo que Jesus havia de cumprir, dos seus planos, da sua saída, né? Diz aí o texto, daquilo que estava para cumprir. Ou seja, quando os discípulos estão contemplando a glória de Jesus, o que acontece? Eles estão também contemplando, estão também recebendo o conhecimento dos planos e dos propósitos em Cristo Jesus. E aí aparece Moisés e Elias. O que eles representam? A palavra. Moisés representa a lei. Elias representa o quê? A profecia. Moisés, lei. Elias, profecia. Os dois se convergem para onde? Para Cristo. E Paulo diz que no Evangelho, né, nos resplandeceu o conhecimento da glória de Cristo. Ou seja, quando nós olhamos para a palavra, quando nós contemplamos na palavra a glória de Cristo, Moisés e Elias, eles apontam para Cristo e nós vemos o reino de Deus. Nós estamos falando de uma experiência que também Paulo chama de a iluminação do conhecimento de Cristo. Que Paulo chama de resplandecer em nosso coração a luz do Evangelho. Que Paulo fala que das trevas resplandeceu a luz. Vocês notem que quando eles estão lá no monte, Jesus está resplandecendo e disse que o seu olho, o seu rosto se transfigurou e suas vestes ficaram brancas, resplandecentes. Ou seja, onde havia trevas, em Cristo começa a brilhar a luz. A luz da glória do reino, a luz que dissipa as trevas, a luz que traz transformação, a luz que faz mudança, a luz que faz santificação, a luz que opera. Somos transformados de glória em glória, contemplando a glória de Deus na face de Cristo. E quando nós contemplamos essa glória, quando nós contemplamos a face de Cristo, quando olhamos para a palavra e a palavra nos é iluminada. E quando a palavra nos revela Cristo, e quando vemos na sua palavra os seus planos, os seus propósitos, a sua luz. Reparem que, né, a revelação da glória faz com que a palavra não seja somente palavra, ela é mais do que só uma palavra. A palavra, ela é revelação. É a revelação da glória, é a revelação do reino. É a revelação da face de Cristo. Agora olha só. Lucas, verso 33 diz: ao se retirarem Jesus, disse-lhe Pedro:
Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés, outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Disse-lhe Pedro, mestre, bom é estarmos aqui. Uma outra ação importante da revelação do Senhor, da sua glória, do reino de Deus, na face de Cristo, é que ela transmite ao homem, aos discípulos, o quê? Um prazer incomparável. Pedro disse, bom é estarmos aqui. Ao contemplar a glória de Cristo, Pedro disse o quê? É bom estarmos aqui. Você consegue pensar em lugar melhor? Melhor lugar para estar do que onde você tem a contemplação da glória de Cristo? Ou contemplando a glória de Cristo? Contemplando a glória do reino? Bom é estar aqui, é prazeroso, é satisfatório, traz alegria, traz contentamento. Bom é estarmos aqui. A revelação do reino traz o quê? A satisfação de Cristo, a satisfação do reino, a alegria do reino. Essa experiência ela é importante para os discípulos porque também faz conhecer a alegria que vem de Deus. Essa experiência ela é importante para os discípulos porque opera transformação. Essa experiência é importante para os discípulos porque revela a alegria do reino. Revela a contentação do reino. Revela prazer no reino. Satisfação no reino. O que acontece ali com os discípulos que eles ficam felizes, que eles ficam contentes? Eles ganham na loteria? Eles encontram um emprego? Eles ganham dinheiro? O que acontece? Eles veem a glória de Deus. Eles veem a glória. E eles, ao verem a glória, o que acontece? Dizem, bom estarmos aqui. Agora, olha só, um detalhe. Pedro também diz, façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outras de Elias. Aí olha só o que Lucas diz, não sabendo, porém, o que dizia. A revelação do reino, repara só, também coopera para o quê? Para amadurecimento e crescimento dos discípulos. A revelação do reino, né, Lucas afirma que tudo que eles viram ali, e aí eles disseram, Pedro diz, né? Vou fazer uma tenda para o Senhor, para Moisés e para Elias. Tudo que eles viram ali e falaram, e depois o que eles falaram, diz aí que eles não sabiam o que diziam. Ou seja, a revelação revela o quê? Revela neles uma imaturidade, uma falta de conhecimento, uma necessidade de entender, de compreender o quê? Aquilo que eles mesmos estavam vendo e eles não estavam entendendo. Era bom, mas sequer estavam entendendo, sequer sabiam o que estavam falando. Por quê, gente? Porque aquela experiência em Cristo trabalha em suas limitações, em suas faltas do quê? De conhecimento. Paulo diz que é conhecimento, é a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Por isso Paulo diz, somos transformados de glória em glória. Olha só, Jesus revela a eles a glória do reino, revela a sua glória, e ali também é revelado o quê? A imaturidade dos discípulos. A sua incapacidade de muitas vezes entender e compreender aquilo que Deus está revelando a eles. Daquilo que Deus está operando e falando com eles. Ou seja, Deus está operando, Deus está amadurecendo, está iluminando o conhecimento deles. Opera crescimento. Por isso que Paulo fala, de glória em glória em glória, somos transformados, somos iluminados. É de glória em glória, crescendo, sendo transformado. Até que quando, gente? Até a medida do perfeito varão em Cristo Jesus. Esta experiência é uma experiência fundamental, porque opera o que? Transformação, opera santificação, opera crescimento, opera a revelação da glória, opera a revelação da satisfação, da alegria que vem de Deus, que vem do reino.
Enquanto isso, está operando transformação neles, está operando amadurecimento, está operando transformação. E aí, olha só. Versos 34 a 36. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz, dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Aqui, com certeza, a revelação de um mistério do reino de Deus. Nós falamos em conhecer os mistérios do reino de Deus. E aqui a gente vê claramente a revelação de um mistério do reino de Deus. Diz o texto que veio uma nuvem, e uma nuvem envolve os discípulos, e dela, no verso 35, diz o texto que veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. O que mais acontece quando Jesus transmite essa experiência aos seus discípulos? Quando Jesus revela a ele o reino, quando Jesus revela a ele a sua glória, o que mais acontece? O Pai é revelado. O Pai é ouvido, o Pai fala. O Pai é mistério do reino de Deus revelado. Quando Jesus está ali, o que eles veem? Eles veem a glória de Cristo. E o que mais que acontece? Vem os propósitos de Cristo. Vem, tudo se converte para Cristo. Na palavra, na iluminação. Vem que suas vidas estão sendo transformadas. Vem que a contentação e a alegria do reino lhes são manifestas. Vem que eles estão sendo trabalhados. O seu próprio entendimento, o seu conhecimento está sendo trabalhado. E o que mais? Vem uma nuvem que os envolve, e do meio da nuvem uma voz dizendo: Este é o meu filho. Quem tem filho é Pai. O meu eleito, a ele ouvi. Jesus disse, olha o que Jesus disse no capítulo 10, ele diz assim: naquela hora exultou Jesus no Espírito e exclamou: Graças te dou ao Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. É revelação. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho. Agora presta atenção. E aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse particularmente: Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Olha que tremendo isso. Ninguém sabe, Jesus diz, quem é o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Quando Pedro relata esta sua experiência, essa experiência dele ter subido lá no monte, quando ele relata essa experiência sua em sua carta, ele declara assim, olha só: Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosas, inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte do Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro diz sobre essa sua experiência com Jesus lá no monte, que Jesus recebeu da parte de Deus Pai
honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado. Eis um grande mistério do reino, gente. Porque aqui a gente vê o Pai revela o Filho, o Pai honra o Filho revela o Pai e honra o Pai. É ou não é mistério? O Pai revela e honra o Filho, e o Filho revela e honra o Pai. Gente, estou falando de mistério do reino. É difícil falar de mistério do reino. Diga em poucas palavras, o que é o mistério do reino de Deus? Gente, mistério do reino é mistério do reino. Falamos em revelação da glória. Falamos em revelação da glória na face de Cristo. Falamos na revelação do Pai. O Pai que revela o Filho. Este é o meu Filho amado. E o Filho que revela o Pai, porque ao tomar consigo seus discípulos e levar para contemplar a sua glória, lhe foi ouvida aquela voz. O Filho revela o Pai e o Pai revela o Filho. Filipe certa vez disse para Jesus: mostra-nos o Pai, que vai estar tudo bom. Para nós está bom, já é o suficiente. Mostra o Pai que está tudo bem. E aí Jesus falou para Filipe: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me conhece? Quem conhece a mim, conhece ao Pai. Quem conhece a glória de Cristo, conhece ao Pai. Ao revelar o reino, ao revelar a sua glória, ouve-se a voz do Pai. Conhece-se o Pai. E o Pai honra o Filho. E o Pai traz glória ao Filho em majestade, diz Pedro. Pedro falou que ele, e na glória excelsa, ele ouviu aquela voz. Para ele, aquela nuvem foi a glória excelsa, em majestade. Nós vimos, fomos testemunhas oculares da sua majestade. Nós estamos falando de reino. Se tem reino, tem rei. Se tem rei, tem majestade. Se tem glória, tem majestade. Só que aqui não é qualquer glória, é uma glória excelsa. A gente não pode falar de mistério do reino sem a gente falar dessas coisas. A gente viu aqui, a gente tem visto, né, que a revelação dos mistérios do reino se revelam com tantas coisas na nossa vida. A gente vê Jesus fazendo o milagre dos peixes, a gente viu Jesus repreendendo os ventos, a fúria das águas, a gente viu Jesus falando da expectativa do reino, a gente viu falando de tantas coisas que se relacionam diretamente com as nossas coisas. Mas o reino não é só isso. O reino não se limita somente às coisas daqui. O reino não se relaciona somente com as coisas daqui, muito pelo contrário. Paulo fala de glória em glória, Pedro fala de glória excelsa, de majestade. Como a gente pode falar de reino de Deus, como a gente pode falar em mistério do reino de Deus, sem falar da sua glória? Sem falar da sua majestade? Sem falar de Cristo glorificado? De Cristo honrado pelo Pai e o Pai honrado pelo Filho. Como podemos falar de reino sem falar desta voz que diz: a Ele ouvi? O Pai ensina os discípulos. E o que o Pai fala para os discípulos? Ouvem Jesus. Na glória de Deus, na glória do reino, se ouve uma voz: ouçam Jesus. O que precisava era ouvir Jesus. A Ele ouvi, disse o Pai. Nele me comprazo. Eis o meu filho, meu eleito. A Ele ouvi. O Pai é revelado, o Pai é glorificado. É glória, gente. É glória. Eu tenho sido transformado de glória em glória.
Eu preciso a cada dia de glória e glória e glória e glória. Eu preciso da revelação do reino. Eu preciso da revelação da glória. Eu preciso ser transformado. Eu preciso ser santificado. Eu preciso ouvir o Pai. Eu preciso conhecer o Pai. É muito interessante, porque aqui você vê que tudo isso aqui, né, Jesus liga essa questão tudo ao Pai. Quando Jesus ora, né, o Pai Nosso, conhecido como Pai Nosso, ele diz: Pai, santificado seja o teu nome, revelado seja o teu reino, venha a nós o vosso reino. Pai, venha a nós o vosso reino. O reino está ligado ao Pai. Mas eles ouvem o Pai por meio de Cristo. Conhecemos o amor do Pai, conhecemos os propósitos do Pai, ouvimos a voz do Pai por meio de Cristo. Nós estamos falando de glória. Nós estamos falando de reino. Glória excelsa. Eu fico impressionado como um pescador, né, escreve com essas palavras, só contemplando a glória mesmo. Só contemplando a glória. Hã? Só andando com Jesus. Só sendo iluminado pela glória, pelo conhecimento da glória, pelo revelastes da glória. Gente, nós falamos do Evangelho da glória. Por que muitas vezes é difícil a gente compreender essa mensagem? Porque o que a gente ouve hoje em dia não é um Evangelho da glória. Muitas vezes a gente ouve um Evangelho do quê? O que te enraiza cada vez mais neste mundo, neste reino, nas coisas desta vida. Mas nós estamos falando de Evangelho da glória. Em conhecer a revelação da glória. Bom, para finalizar, eu acho que essa experiência é uma experiência cristã que vai a vida toda. Que leva a vida toda. É de glória em glória. Para mim é uma experiência que começa a partir do momento que você entrega a sua vida para Cristo, que Paulo disse que o véu é revelado, é tirado, é rasgado, até o momento que você for encontrar com Ele em glória. É de glória em glória. De glória em glória. Eu estou falando de uma vida, gente, em conhecimento da glória de Deus. Você foi chamado para conhecer a glória de Deus. A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino. Você foi chamado porque muitas vezes a gente ora aqui e fala assim: Deus tem uma coisa muito especial para você. Claro que tem. Deus tem a glória para te revelar. Tudo abaixo disso é só acréscimo. Tudo quando a gente fala, Deus tem uma coisa muito especial para a sua vida. Se você se limita a coisas daqui, você está se limitando e muito, de maneira muito grande. Porque o que Deus tem, acima de qualquer coisa aqui, que Ele tenha para mim e para você, é a glória. E eu agradeço a Deus que está pregando hoje para vocês um evangelho sobre glória. Sobre conhecer a glória. É tempo, é hora, sabe do quê? De voltarmos a ser cristãos que conhecem a glória de Deus na face de Cristo. É hora, é chegada a hora, gente, porque como cantamos, Ele está por vir. E Ele virá outra vez aqui. Amém. Ele virá outra vez aqui. É hora de voltarmos novamente os nossos olhos para a glória de Deus, na face de Cristo, a majestade do reino, e ouvir a voz do Pai, que diz: Ele é o meu Filho amado, ouvir o meu Filho amado. Toda a revelação se volta em Cristo. Tudo foi feito em Cristo, é no seu rosto, é na sua glória, é na sua transformação. Essa obra Deus tem para nós. Qualquer coisa abaixo disso é acréscimo.
A palavra de Deus diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, tudo que não estiver dentro desta ótica, reino de Deus, é somente um acréscimo. É um bônus. E a gente não pode ficar contente só com o bônus, gente. A gente não pode se contentar, a gente não pode satisfazer a nossa vida somente com o acréscimo. A gente viu aqui que o texto leva os discípulos a dizerem: bom é estarmos aqui. Eles contemplam a alegria e a satisfação que vem não do acréscimo, mas do reino, da glória. Que é uma mediocridade nossa, né? Deus está oferecendo a glória e a gente... Por quê? Por quê, gente? Porque nós precisamos reconhecer isso constantemente. Nós precisamos da iluminação, da luz do Evangelho, da glória de Cristo. O Evangelho que ilumina, o Evangelho que dissipa as trevas da nossa vida. Como foi com Pedro, como foi com Tiago, como foi com João. E como é com você, é comigo. Agora, para finalizar, veja só. Vimos que Jesus tinha dito assim: alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Naquela experiência, quem foram estes alguns? Pedro, Tiago e João. Eu te pergunto, por que alguns? Por que somente alguns? Por que Jesus disse: alguns dos que aqui estão verão o reino de Deus, contemplarão o reino de Deus? Eram 12 discípulos, só estavam 3. Quer saber por que alguns? A gente tem que ver aquelas palavras. Lembra depois de 8 dias ditas estas palavras, agora é hora de falar dos discípulos, gente. Agora é hora. Jana, vamos falar dos discípulos agora? Falamos das glórias, falamos do reino, mas agora por que alguns? Porque alguns... Veja só, gente, volta lá em Lucas, verso 23 ao verso 26. Alguém lê novamente para mim, por favor. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Podemos dizer o seguinte: a quem é dado conhecer os mistérios do reino? A quem é dado? A quem pode contemplar o reino de Deus? Quem pode ver o reino de Deus? Jesus disse: alguns que aqui estão. Mas ele tinha dito: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome sua cruz e siga. Se alguém quer vir após mim, subir ao monte e contemplar a glória, a si mesmo se negue, tome sua cruz e me siga. Por que alguns? Que nem todos se negam, nem todos tomam sua cruz, nem todos seguem. Se ele coloca aqui: alguém quer vir após mim. 8 dias depois de ter falado estas palavras, foi Pedro e Tiago junto com ele. E subiram com ele. E foi tomado com ele. E foi-lhe revelada a sua glória. E contemplaram a face. E foi visto, e foi contemplado, e foi feito o que foi feito. Ou seja, é fato, gente. Fato. Isso é fato. Fato. Falamos de evangelho da glória. Falamos de evangelho do reino. Certo? Falamos de evangelho da iluminação da glória de Cristo. De evangelho que transforma. De evangelho que tem contentação do reino, da alegria do reino. Falamos de evangelho do que as coisas são acrescentadas, não falamos disso? Mas também é fato que este evangelho também é evangelho da
Da cruz. Esse evangelho da glória é o mesmo da cruz. Antes deles contemplarem, né? Eles tiveram que... Passaram 8 dias se preparando. Aí, Passaram 8 dias recebendo. Nega-se, perde, Morre. toma, segue. A cruz é o lugar da revelação do reino, da glória de Deus. Jesus, com estas palavras, preparou seus discípulos para a revelação do reino. Vemos Pedro, Tiago e João. A gente conhece quem é Pedro, Tiago e João. Pedro foi o que negou. João foi o que queria mandar raio na vida dos outros. Tiago foi o que a lei era mais importante do que a graça. Homens como eu e você, pecadores, cheios de limitações e falhas como eu e você. Mas homens que contemplaram a glória de Deus. Homens que foram iluminados pelo evangelho da glória de Deus. Homens cheios de limitações e falhas e pecados como eu e vocês, mas que contemplaram a glória excelsa. Por quê? Porque aprenderam o caminho da cruz. A si mesmo se nega. Tome sua cruz e siga. Perderam-se, diz o texto, perderam suas vidas pelo conhecimento da glória de Cristo. Jesus disse: quem quiser salvar a tua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Te pergunto, você está disposto a perder a sua vida pela glória de Deus? Estou falando de perder, estou falando de ganhar. O evangelho é esse. Você não vai poder sair falando aqui que o pastor falou hoje que eu ia ganhar. Não quer perder. Eu estou falando para você que a mensagem é hoje você quer estar disposto a perder a sua vida? O que estamos planejando? Falei tudo isso para chegar nessa hora. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Para você refletir, se você ainda está pensando se quer perder ou não, Jesus disse que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e se vier perder ou causar dano a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória. Olha o que ele falou antes de revelar a glória. Quando vier o Filho na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Bom, você quer ser transformado pela glória de Deus? Quer ser transformado à imagem de Cristo? Quer de glória em glória ser iluminado por Deus e pelo Evangelho? Quer conhecer da alegria e da satisfação que vem somente do reino e da revelação da glória? Quer crescer e aprender das coisas do alto? Quer contemplar a majestade do reino, onde o Pai e o Filho são honrados e glorificados? Quer? Então, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga. Essa é a mensagem. O Evangelho é esse. A revelação do reino traz a graça do Senhor em tantas áreas de nossa vida, mas com certeza enfatiza uma transformação no indivíduo, levando a uma experiência que vai além das coisas desse mundo, de glória em glória. Amém? Vamos orar? Vocês acham que é fácil dar um começo? Não, mas não.